Deus seja louvado. Glórias a Deus. Título desta mensagem: Desmascarando o inimigo. Vamos à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 13, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Amém. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, nesta carta, ele apresenta logo no capítulo 1, o grande plano de Deus sobre a nossa salvação. O plano eterno, quando Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, e quando Jesus Cristo nos redime pelo sacrifício da sua cruz. E quando o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. E Paulo começa mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. No capítulo 2, ele trata de como Deus nos tira da morte para a vida. Nós estávamos mortos, escravizados, depravados e condenados. E ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos salvou por sua graça. Ainda no capítulo 2, Paulo diz que Deus juntou dois povos que eram inimigos, judeus e gentios, e fez deles um só povo, uma só igreja, uma só família. No capítulo 3, ele vai mostrar que o Evangelho é o grande mistério, ou seja, o grande segredo de Deus que foi revelado a nós. Quando Deus inclui judeus e gentios num único povo, no capítulo 4 ele vai mostrar a necessidade de sermos um só povo, a unidade, a santidade. E ele então vai revelar para nós no capítulo 5 o fato de que nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Então, tratados os relacionamentos harmoniosos dentro da família, no trabalho. Mas antes de concluir esta carta, ele mostra para todos nós que nós estamos em guerra. Nós estamos numa luta sem pausa e sem trégua. E esta luta não é uma luta apenas humana, terrena, mas é uma luta sobre-humana, nas regiões celestiais. E é muito importante entendermos, portanto, que a vida cristã não é um passatempo, não é uma colônia de férias. A vida cristã não acontece blindada dos problemas da vida. Nós estamos em guerra. Nós estamos numa luta sem pausa e sem tréguas 24 horas por dia. E nessa luta, prezados irmãos, nós precisamos evitar dois grandes extremos ou dois grandes perigos. O primeiro perigo que devemos evitar é não subestimar o nosso inimigo. Não dá para você guerrear sem saber com quem você está guerreando. Não dá para você lutar sem saber quem é o seu adversário. E se você subestimar o seu inimigo, você corre um grande risco de ser atingido por ele. O diabo não é um mito, não é uma lenda, não é uma energia negativa. Ele é um ser pessoal, estrategista, maligno, perigoso, e nós não podemos subestimá-lo. O apóstolo Paulo chega a dizer isso: não podemos subestimar os seus desígnios. Mas se existe esse perigo, existe outro, talvez maior. Bendito é o nome do Senhor.
Portanto, não devemos também superestimar esse inimigo. Quer dizer, ficar com medo dele. A Bíblia, em momento algum, nos manda temer o diabo. A Bíblia nos manda temer a Deus e resistir ao diabo. O problema não é a presença do diabo. O problema, muitas das vezes, é a ausência de Deus na nossa vida. E se você está com Deus, então você está protegido. Pois está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Há pessoas que falam mais no diabo do que em Jesus. Nosso foco é Jesus, a nossa alegria é Jesus, a nossa segurança está em Jesus, a nossa paz está em Jesus, a nossa proteção está em Jesus. E se Ele está nos guardando e nos protegendo de todo mal, nós não precisamos ficar apavorados, desesperados, mas sim equipados para este enfrentamento, para esta grande batalha. Então você, bendito é o nome do Senhor. Então vamos olhar, prezados irmãos, em primeiro lugar, qual é a natureza do nosso inimigo. E notem bem que Paulo, antes de entrar no assunto, ele cuidadosamente nos informa quem não é o nosso inimigo. Observe o verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Preste bem atenção nisso. Às vezes nós enfrentamos tantas lutas na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos. E chegamos até pensar que o fulano, o beltrano, que o ciclano, de fato, é o nosso inimigo, o nosso problema. Já ouvimos pessoas dizer: se não fosse aquele indivíduo, seria uma bênção a minha vida. Ah, se não fosse aquele indivíduo, eu tinha paz. Só que aquele indivíduo, aquela pessoa, não é o seu problema. Não é o seu problema principal. O seu problema principal não é o seu marido, não é a sua mulher. Bendito é o nome do Senhor. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não são seus filhos, não é o seu sogro, não é a sua sogra, não é o seu genro, não é a sua nora, não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não é o seu colega de trabalho. A nossa luta não é contra gente, contra pessoas. Faça atenção, se nós não entendermos isso, estaremos lutando com a pessoa errada. Nós vamos machucar gente, nós vamos machucar pessoas, falar mal delas, e ainda que essa pessoa saia do nosso caminho, nosso problema não estará resolvido. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Se você lutar contra essas pessoas, se você achar que seu problema é o fulano, o beltrano, você vai transformar o seu aliado em inimigo. E, consequentemente, você vai transformar o seu inimigo em aliado. O trabalho do adversário é inverter as coisas, mudar o foco. Por isso Paulo nos esclarece contra quem não é a nossa luta. Depois Paulo mostra para nós contra quem é a nossa luta. Veja o versículo 11. Santo é o Senhor, revestiu de toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui é citado esse personagem. Significa que quem é ele? Acusador. Ele tem diversos nomes na Bíblia: diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, dragão, Belzebu, Apolion, Abaddon, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus deste século, príncipe das potestades do ar e outros mais. Observe o seu currículo. Então não o subestime. Não subestime esse inimigo, pois você está enfrentando em frente de um inimigo
desse porte, dessa natureza. Mas ele não é onipotente, ele não é onipresente, não é onisciente, mas ele não está sozinho. Ele anda com uma legião. Ainda no verso 12 nos diz ainda, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí então dá para você entender algumas coisas. Primeiro, o reino das trevas possui uma organização poderosa e diz que é a ordem da desordem. O diabo não é tolo de não ser organizado. Existe uma estratificação de poder, existe uma escala de comando, existe demônios e demônios, e nem toda luta espiritual tem o mesmo grau de intensidade. Por isso é que Jesus Cristo disse: essa casta não sai a não ser com oração e jejum. E neste verso 12 o apóstolo Paulo nomeia essa estratificação de poder, quando ele chama de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. São forças espirituais do mal. E mais do que isso, queridos irmãos, você está notando, toda essa estrutura maligna tem um propósito, que é combater a igreja, os remidos, se opor a eles e atacar os resgatados e desarticulá-los da salvação, distrair os cristãos do foco e empurrá-los para o mundo, para o pecado. Isso é tão importante entender, amados irmãos. Significa então que não tem campo neutro nesta batalha, que se possa dizer: eu não estou lá e nem cá, zona neutra. Ou somos um guerreiro de Cristo, ou uma vítima de Satanás. Não há outra saída. Ou você está alistado no exército de Jesus Cristo, ou você está dominado pelo império das trevas. Ou você está salvo ou está perdido, porque você está numa guerra. Presta atenção. Quais são as características desse inimigo? São poderosos. No verso 12, Paulo chama esse inimigo de príncipe do mundo tenebroso e força espiritual do mal. O alcance deste inimigo é mundial. Esse mundo tenebroso está sendo orquestrado por estes seres do mal que agem na mente das pessoas, que interferem nas estruturas de poder político, econômico e social, na família. E quando você ouve tantas guerras, famílias destruídas, manipulada pelas mãos desse inimigo, do diabo e suas hostes. Em terceiro lugar, eles são astutos. No verso 11 ele diz: revestiu de toda a armadura de Deus para ficar livre das astutas ciladas do diabo. A palavra cilada, no grego, quer dizer metodeia, de onde vem a palavra método, estratégia. Significa que o diabo tem um arsenal de métodos, ele tem diferentes maneiras de abordar. Veja Mateus capítulo 4, como ele aborda Jesus. Está com fome? Transforme essas pedras em pão. Ele chega na hora da sua necessidade e conhece seus desejos. Ele chega parecendo ser pertinente, chega apresentando para você uma solução. Ele conhece o seu ponto fraco, o seu ponto vulnerável, ele conhece o ponto que você acha que é forte. Não há hora mais perigosa para nós quando achamos que temos ponto forte, porque naquilo que você acha que é forte, você não vigia. A Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Talvez ninguém além de Deus conheça você mais do que o nosso inimigo.
Bendito o nome do Senhor. Eles estão ao seu redor, buscando uma oportunidade, buscando uma brecha para atacar. Às vezes ofertando um banquete de prazeres, às vezes da pressão, às vezes da sedução. Esse arsenal é enorme, ele é astuto. Às vezes ele não vem com a fúria do leão, mas com a sedução da serpente. E o diabo nunca é tão perigoso quando ele é sutil, quando sua voz é aveludada, quando ele chega de mansinho, querendo se aproximar, interessado, entre aspas, nos seus problemas, para aliviar você. Precisamos entender a sutileza dele. Ele, bendito é o nome do Senhor. Digo mais uma coisa: o diabo não precisa usar gaiola para prender quem é dele. Você não precisa de uma armadilha, um alçapão para pegar um pássaro que já está dentro da gaiola. Já está na mão dele. Pense bem onde o diabo vai agir com mais astúcia. É no campo de futebol? É no cinema? É na boate? É no carnaval? É no bar da esquina onde as pessoas enchem a cara? Ou é na igreja? Onde você acha que ele escala seus demônios mais astutos, mais ardilosos? Irmãos, tem gente que pensa que o diabo não entra na igreja. Presta atenção. A igreja é o lugar onde a palavra está sendo pregada, semeada. E o inimigo fica concorrendo lá dentro para roubar a semente, distraindo você. Você escuta a palavra, bendito é o nome do Senhor, mas parece que você não entende. Você escuta aquilo, entra no ouvido, sai pelo outro. Bendito é o nome do Senhor. Parece que não é com você que está falando. E assim o diabo vai semeando dúvidas. O diabo é capaz de colocar ingerência na mente dos servos de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Acabara de afirmar para Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em seguida, ele repreende Jesus. Quando Jesus diz que vai ser maltratado, crucificado, ele então diz: Não, Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer. Não faça isso. Jesus repreende: Afasta-te para trás de mim, Satanás. Você já parou para perceber que passa coisas esquisitas na nossa mente? Preste atenção todas as vezes que vem pensamentos esquisitos na nossa mente. Isso é o que se chama dardos inflamados do maligno. Não é o que você deseja, não é o que você quer, não é o que você crê, mas passa como um raio na sua cabeça, um flash. E aí o que acontece? Você clame ao Senhor para apagar esses dados com o escudo da fé e diz: Senhor, não é isso que eu creio, não é isso que eu penso, não é isso que eu desejo, não é isso que eu aceito. E esse pensamento não é meu. Apaga, Senhor, apaga com o escudo da fé. Temos que ter muito cuidado, meus queridos irmãos. São sutilezas, são dardos inflamados do maligno. Outra coisa, quando você guarda mágoa no coração, a Bíblia diz que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo. Tem muita gente, queridos irmãos, que abriga mágoa, ódio, rancor, ranço, amargura no coração, e quando alguém guarda mágoa no coração, ele abriu uma porta larga para o diabo entrar e fazer um estrago muito grande.
Mágoa é porta aberta para o diabo entrar. Preste bem atenção, se você está guardando mágoa de alguém, resolva isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Não deixe para amanhã, para que Satanás não se ande com a sua vida. Portanto, depois de resistir o dia mau e havendo feito tudo, permaneça firme. Isso quer dizer que a pessoa nunca é tão vulnerável depois de uma grande vitória. A tendência nossa depois de uma grande vitória é dar uma relaxada. Cuidado, porque o nosso inimigo não desiste. Não está lá em Lucas capítulo 4, verso 13. E acabando o diabo de tentar Jesus, ausentou-se dele por algum tempo. Depois ele voltou com outros métodos, com outras armas. Agora ele usa a multidão. Ele usa um discípulo, agora ele usa as autoridades, ele vai mudar de instrumento. Ele vai mudar de cara. E para finalizar, veja o verso 10, que nos mostra as armas da vitória sobre o nosso inimigo. Quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, não encare, irmãos, essa guerra de cara limpa. Não pense que você é o tal, porque essa batalha não se vence com o braço da carne. Não se vence com altivez. Não se vence, irmãos, de qualquer maneira. Se você não tiver o poder de Deus sobre a sua vida, você não tem forças. Você não resiste. Você fraqueja. Você pode ser forte numa área, mas em outra pode ser vulnerável. Já foi provado isso. 3 pontos fracos do ser humano, cada um mais vulnerável que o outro, que é o sexo, o dinheiro e poder. Na história da humanidade, por via de regras, nas derrotas, sempre tem um desses 3 elementos envolvidos diretamente. Tem gente que você pode deixar um monte de dinheiro perto dele, ele não mexe, não é dele, ele não é tentado naquilo. Tem outra pessoa que vaidade não chama atenção, não deseja ser elogiado, não quer status, mas tem outro também que lida da parte sexual com tranquilidade, sem nenhum problema. Mas outro é vulnerável nessa área. Outro é vulnerável no dinheiro, outro é vulnerável com a vaidade. E você às vezes acha que se conhece, mas não conhece você mesmo. Portanto, meu querido irmão, você precisa do poder de Deus na sua vida. Nós precisamos nos investir em todo o tempo das armaduras de Deus. Para quando acabar a nossa carreira, termos guardado a fé, para recebermos a coroa que nos está preparada antes da fundação do mundo. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.